Minha amiga e meu amigo, olha como esse governo Lula é um verdadeiro e grande desastre para o Brasil. Em 2019, quando Bolsonaro assumiu o comando do Brasil, ele pegou todas as estatais quebradas, dando prejuízo, e entre elas, os Correios. Com uma equipe de ministros fenomenais que vieram para servir o Brasil e não se servir do Brasil. O governo Bolsonaro deu um choque de ordem. Logo, todas as estatais passaram a dar lucro. Passaram a dar lucro. E não foi diferente com os Correios e Telégrafo do Brasil. 4 anos assim, operando no azul. Maravilhosamente no azul. O governo Lula assume em 2023. O que acontece? Um retrocesso. Todas as estatais passaram a dar prejuízo. E não foi diferente com os Correios. Hoje a situação dos Correios é tão desesperadora que ele está à beira da insolvência. Não consegue pagar água, luz, telefone e aluguel dos prédios que ocupam pelo Brasil afora. Existe a possibilidade dos Correios ser despejado em quase 200 de prédios pelo Brasil afora porque não estão conseguindo pagar o aluguel. Esse é o governo Lula. O rei Midas, na história, tudo que ele tocava virava ouro. O Lula é o contrário. Tudo que ele toca vira merda. Desculpa a expressão. Mesmo à beira da insolvência, mesmo não podendo pagar aluguel, mesmo sem dinheiro em caixa, mesmo computando prejuízo mês a mês, acredite, senhoras e senhores, os Correios está patrocinando o evento literário na Colômbia. Na Colômbia. Doou quase R$ 1 milhão para uma feira literária realizada em Bogotá, capital da Colômbia. Um outro país. Esse é o preço que o Brasil está pagando para agradar os comparsas do PT. E digo comparsa porque o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é um narcoterrorista e guerrilheiro, membro das Farc, que por uma razão de imbecilidade coletiva, a população da Colômbia colocou como presidente, o elegeu como presidente daquele país. Hoje estão lá, chorando pelos cantos. Mas vamos ao que interessa. Esse é o Brasil do Lula. Os Correios, mesmo quebrados, está financiando eventos esquerdopata no exterior. Para os Correios, para a Colômbia, foram quase R$ 1 milhão. O engraçado é que a feira literária, a Bienal de São Paulo, os Correios, deu R$ 400 mil. Ainda assim, é muito diante da situação em que se encontra. A situação, minha amiga e meu amigo, é desesperadora. Não dá para a gente virar as costas para essa tragédia que o Brasil está vivendo graças a esse governo Lula. A Rede Globo, ela fez uma reportagem falando sobre a crise nas estatais, todas quebradas. E olha, lembrando, o governo Bolsonaro passou as estatais dando lucro. Assista a matéria feita pela Rede Globo. Se a Rede Globo está dizendo que é isso, é sinal que é infinitamente mais negativamente falando. Assista.
Isso mesmo, Andréia. Como você disse, esse levantamento, essa comparação, ela considera empresas estatais que fazem parte da máquina do governo federal. E elas atuam nos mais diversos setores, como infraestrutura, logística, entre outros. E juntas, essas empresas registraram um déficit, um rombo de quase 4,5 bilhões de reais. Isso de janeiro a outubro. E tudo indica que elas vão encerrar o ano com o pior resultado da série histórica do Banco Central, que começou em 2009. Nós separamos para vocês uma tela para explicar essa série histórica do Banco Central com esses resultados nos últimos anos dessas empresas, né? E com base, né, nesse gráfico, a gente vê que o resultado foi majoritariamente negativo até 2017. Depois, em 2018, essa tendência se inverteu e o resultado ficou positivo, mas só até 2022. No ano passado, ele voltou a ficar negativo, né? Voltou a ficar no vermelho, assim como é a clara tendência de 2024, que caminha para ser o rombo recorde, né? O maior rombo da história dessa série do Banco Central. E por que essa comparação começa em 2009? É que naquele ano, Andréia, esse balanço dessas empresas passou a desconsiderar estatais muito grandes, como bancos públicos, como a Petrobras e como a Eletrobras. Essas empresas, elas acabam tendo um regimento diferenciado das outras estatais. Elas têm regras mais próximas de empresas privadas de capital aberto. Bom, e o que explica esse rombo recorde em 2024, segundo o governo? A gente procurou o Ministério da Gestão, que é responsável pela área das estatais, e eles explicaram que parte desse déficit é causado, né, na verdade, por investimentos que essas empresas estão fazendo agora em 2024. Investimento esse que é bancado com recursos que já estavam, segundo o governo, né, já estavam nas contas dessas empresas. O Ministério enviou para a gente uma resposta, né, uma explicação numa nota, e eles disseram que, segundo o governo, né, em anos passados, o Tesouro injetou recursos do contribuinte nas estatais para torná-las mais atrativas para posterior privatização. Mas o dinheiro ficou parado no caixa das estatais. Como o investimento atual está sendo pago com esses recursos em caixa que já estavam lá parados, né, ele acaba gerando o que se chama de déficit. O que o governo diz que déficit não pode ser confundido com prejuízo e que isso não retrata a saúde financeira da empresa. O governo diz que algumas empresas que estão dando lucro para o governo nesse ano, em 2024, estão sendo contabilizadas como deficitárias por causa do uso desse dinheiro que já estava no caixa e está sendo desembolsado agora como investimento. Mas apesar dessa explicação do Ministério da Gestão, especialistas em contas públicas alertam para o risco de deixar essas estatais com um resultado tão negativo e que esse rombo, na prática, acaba sendo pago por todos nós, né, no final. Além disso, as previsões do governo é que essas estatais devem continuar com rombo, então essa tendência não deve se inverter, elas vão continuar no vermelho nos próximos anos, e isso, Andréia, acaba preocupando ainda mais o mercado financeiro. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Essa é a dura realidade do Brasil hoje, no tocante às estatais, quebradas e dando prejuízo. É por isso que a gente ouve nas ruas as pessoas dizerem: volta Bolsonaro. E olha que esse grito vem de pessoas também que nunca teve votado em Bolsonaro. Que Deus ajude o nosso país, que Deus abençoe a nação brasileira.